Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Amy Carmichael e hoje te convido a conhecer um pouco da minha história. Eu nasci no dia 16 de dezembro de 1867, numa cidade do norte da Irlanda, e fui a filha mais velha de 7 irmãos. Cresci em um lar cristão que frequentava uma igreja presbiteriana. Durante toda a minha infância, ouvi falar sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, que em um ato de amor se entregou por nós em uma cruz e no terceiro dia ressuscitou. Alguém já disse não para você? Muitas vezes recebemos o não como algo ruim, não é mesmo? Mas escuta só a minha história, que começa quando eu ouvi o meu primeiro não de Deus. Quando criança, aprendi com a minha mãe que Deus ouvia e respondia orações. Sabe, filha, o nosso Deus, Ele é grande e soberano, mas Ele também é um Pai amoroso que escuta e responde às nossas orações. Aquelas palavras ficaram gravadas em meu coração. Certa noite, a partir das palavras da minha mãe, que ainda ecoavam em meus ouvidos, com muita fé e esperança, orei pedindo que Deus mudasse a cor dos meus olhos, de castanho para azul. Como eu amava a cor azul, sobretudo o azul dos lindos olhos de minha mãe. Meu desejo era ter olhos iguais aos dela. Então orei e em seguida adormeci. No dia seguinte, com muita expectativa, corri para o espelho e olhos azuis? Não, era o mesmo par de olhos castanhos que sempre tive. Que decepção! Me debrucei, sem entender do porquê nada havia mudado. Afinal, eu orei ao Deus que responde orações. Enquanto segurava o choro, o Senhor falou em meu pequeno coração: a resposta é não. E foi aí que eu entendi que Deus respondeu sim à minha oração. Afinal, não também é resposta. Eu ainda não entendia por que a resposta era não, mas me alegrei por ter sido respondida pelo Deus de amor. Após o não de Deus, muitas coisas aconteceram. Aos 12 anos, eu fui estudar na Inglaterra em um colégio interno apenas para as meninas. Lá, eu tive um encontro com Jesus, o verdadeiro Jesus. Mas quando tinha 17 anos, meu pai faleceu. E por ser a filha mais velha, precisei trocar a juventude pela vida adulta em instantes. Ainda na juventude, eu fui diagnosticada com neuralgia, uma doença que acomete os nervos, causando dor e fraqueza no corpo. Bom, os anos se passaram, e apesar de viver em tempos difíceis, minha fé nunca foi abalada. Dentro de mim sempre houve um desejo irresistível de servir as pessoas. Independente do que os outros pensassem, o meu desejo sempre foi o de ajuntar tesouros eternos. Certo dia, ouvindo o missionário Taylor falar sobre a China, ouvi uma voz que dizia: ide. Essa era a missão que Jesus tinha deixado aos seus discípulos. E naquele momento eu sabia que eu também deveria ir.
Tive o privilégio de servir no Japão, mas devido à minha condição de saúde, precisei retornar para casa. Após alguns meses em casa, uma amiga me convidou para participar do trabalho missionário no sul da Índia, desenvolvido pela Sociedade Missionária Zenanami. Aquele convite mudou o rumo da minha vida. Fiz minhas malas e fui. Mal sabia eu que nunca mais voltaria. Acreditar no Evangelho e caminhar seguro até sozinho. Assim que cheguei na Índia, o desejo do meu coração era me tornar uma com eles. Queria saber a língua, pois o meu desejo era poder falar para as pessoas sobre o Deus vivo. O clima era seco e os costumes às vezes eram difíceis de entender. Eu queria caminhar no meio deles como se já fizesse parte daquele povo. Ao andar pela cidade, vi aqueles templos enormes. E meu desejo era ver de perto como era a vida religiosa do povo indiano. Esses templos, tão grandes, feitos de pedra, o que será que acontece ali dentro? Quais são os deuses que eles adoram? Todas as vezes que eu tentava entrar nos templos, acabava sendo barrada. Os indianos não permitiam a entrada dos estrangeiros nos templos. Deus, por favor, eu preciso entender o que acontece ali. Eu preciso de uma estratégia. Pensei então que se eu conseguisse me disfarçar, me parecer mais com aquele povo, talvez conseguisse entrar nos templos. Após várias tentativas, percebi que se passasse pó de café em minha pele, iria ficar com um tom de pele igual ao das mulheres indianas. Para completar o disfarce, me vesti com roupas indianas. Fico pensando, como será que a Amy está? Eu queria saber também, faz tanto tempo que ela está tentando. Amy, você está idêntica a uma mulher indiana. Eu tenho certeza que agora você vai conseguir entrar nos templos. Amy, que bom que você não tem olhos azuis, porque senão você nunca se passaria por uma mulher indiana. Bom, Amy, vamos então? Assim que minha amiga disse essas palavras, logo me lembrei do não que recebi do Senhor quando era criança. Naquele momento eu entendi perfeitamente por que meus olhos eram castanhos. Eu saí mais uma vez nas ruas, me misturei na multidão e finalmente consegui entrar em alguns templos. Lá dentro, passei por alguns sacerdotes e fui descobrindo o que de tão misterioso acontecia naquele lugar. Era um lugar sujo, sombrio, sem luzes, com um ídolo de pedra enorme sendo adorado pelos indianos. Naquele momento fui tomada por uma indignação. Aquele povo e aquelas crianças adoravam a deuses que não são vivos. Como podiam adorar a um Deus que não os ouvia? Continuei andando por aquele lugar, quando de repente comecei a ouvir uma música misteriosa e vi dentro de uma sala alguns meninos. Porém, naquele momento, um homem me empurrou para fora da sala. Para fora! Não, me solta! Não, me solta! Não! Eu preciso entrar! Não! Deixa entrar! Não! E já não pude mais ver o que acontecia com aquelas crianças. Fui para casa. E com o desejo de encontrar uma resposta para essa inquietação que só aumentava em meu coração. Afinal,
o que aquelas crianças faziam ali. Certo dia, ainda buscando respostas, me vesti mais uma vez de indiana. Passei o café na pele, vesti meu cile e sari e saí. Eu precisava desesperadamente entender o que acontecia com aquelas crianças dentro daquele templo. Enquanto caminhava, orava. Deus, essas crianças, elas são suas. Me ajude a entender o que elas têm vivido. Por favor, me dê uma estratégia. Logo que saí, me deparei com uma procissão que ia em direção a outro templo. Puxei meu sari para bem perto dos meus olhos e fiz mais uma oração. Deus, me proteja nesse lugar. Me ajude a entender. Foi então que vi uma carroça. Junto dela, lindas meninas com idade entre 4 e 10 anos, todas de vestidos clarinhos e guirlandas de flores brancas na cabeça. Ao olhar para elas, eu podia enxergar o desespero, o pavor, a angústia de cada uma. Em seguida, ouvi um grande barulho, muitos gritos, e o portão fechou. Nesse dia, passei a entender o que aquelas crianças faziam no templo. Ainda no meio da multidão, eu ouvi duas mulheres conversando. Que dia lindo! Hoje a minha filha se casou com o nosso Deus. Casar com Deus? Isso é impossível! Essas crianças, elas são escravas desses sacerdotes. Elas não vão ter a menos a chance de crescerem puras. Olhando para a grandiosidade daqueles portões, era como se eles me dissessem: ah, coitada de você, que pena, mulher estrangeira. Será que você está pensando em lutar contra o imenso poder que temos sobre o povo indiano? Mal sabiam eles que estavam diante de uma serva do Deus Todo-Poderoso. Essas crianças, será que elas conseguem escapar? Mas se escaparem, para onde vão? Como esses homens conseguem essas crianças? Será que elas são raptadas? Compradas? Vendidas como animais? Eu sabia que com a ajuda do verdadeiro Deus, eu iria saber mais sobre essas crianças. Eu sabia que o poder do único Deus era maior do que qualquer poder que estava sobre o povo indiano. Depois de descobrir as verdades sobre o que acontecia com aquelas crianças, que muitas vezes eram vendidas pelos seus próprios pais, a minha mente só conseguia perguntar: será que o Senhor deseja que fale do seu amor para essas crianças? Eu precisava entender do Senhor o que Ele queria que eu fizesse nesse lugar. A partir daquele momento, eu orava por aquelas crianças e pedia para que Deus me ajudasse a falar do seu amor para cada uma delas. E o mesmo Deus que tinha respondido a minha oração
sobre os olhos azuis há tantos anos, foi me revelando o seu plano. Do outro lado do rio, de frente à minha casa, havia um templo e muitas crianças moravam ali. Eu as via indo ao rio. Prina era uma menina muito pequena ainda, de uns 7 anos, que vivia ali, mas ela não gostava daquele lugar. Um dia, ela fugiu. Caminhou por 3 dias e foram 32 quilômetros até sua casa. Mãe! 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 Mamãe! Mãe, por favor, mamãe, não me deixe levar ele de volta Não. para o templo. Deixa eu ficar com a Prina, senhora. eu já te Por falei. favor. Não, eu não quero mais você nessa casa. O seu lugar é no templo. Vai Por embora. favor, mãe. Não quero. Por favor. As mulheres chegaram na casa de Prina quase ao mesmo tempo que ela. Já batiam a porta procurando Aí tá pela você. pequena de olhos perolados. Ah, Seu achamos lugar é no você. templo, não é aqui. Vamos! Seu Você lugar é no precisa templo. saber o seu lugar. Elas a levaram à força, mais uma Vamos ver se vez agora para o você templo. aprende E que a o seu lugar é no puniram pela templo. fuga. Você tem que saber o seu lugar. Agora você vai aprender. Aprenda o seu lugar. Uma noite, Prina se ajoelhou em frente a uma estátua. Suas mãos doíam tanto porque ainda não haviam se curado. Mesmo assim, ela as juntou tão forte e numa oração sincera pedia pela morte. Eu não aguento mais essa vida. Eu prefiro morrer. Pobre menina, não recebeu resposta alguma. Ela não sabia que os ídolos nada são, não ouvem e nem podem responder. Vocês sabiam que ainda hoje existe crianças orando para esses ídolos? Elas não sabem que somente o nosso Deus é o único que ouve até mesmo as orações que não fazemos. Desapontada, ela se lembrou das palavras que ouviu enquanto tinha suas mãos queimadas. Nunca mais saia do templo. Você não sabe que tem uma mulher estrangeira que pega crianças na rua? Nunca ouviu falar sobre a dona M, pegadora de crianças? Eu quero que ela me pegue. A mulher estrangeira não pode ser pior do que viver aqui. Determinada, quando a oportunidade surgiu, ela correu mais rápido do que o vento. Fugindo, atravessou o rio a nado e ali encontrou uma delicada senhora a quem fez um pedido. Você conhece a dona M? Você conhece a pegadora de crianças? Você conhece a dona M? Por favor, não me leve de volta para o templo. Pode me ajudar a encontrar a dona pegadora de crianças? Eu a conheço, minha querida. Venha comigo, eu vou te levar até ela. Ao ver aqueles olhos, eu sabia que Deus havia me trazido aquela menina para que eu a acolhesse. Eu tenho um presente para você. Obrigada. Nunca ninguém me deu um presente. Lá no templo, as mulheres não gostam de mim. Nem minha mãe me quis. Posso morar aqui, dona Amy? Me lembrei de algo que aprendi na infância. Deus ama todas as crianças. Prina, existe um Deus, o único Deus, que te ama antes mesmo de você nascer. Eu queria que ele estivesse vivo. Mas ele está. Ele veio ao mundo e foi um homem muito bom. Mas foi preso e machucaram as mãos dele também. Mas ele está lá no céu, preparando um lar para você e para mim. Rapidamente perguntei a ela se não desejaria receber Jesus no seu coração e se tornar filha dele. Prina ficou tão feliz. Alguém a amava, alguém sofreu por ela. Ela inclinou a cabeça e orou comigo, recebendo a Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu sabia que os problemas apenas haviam começado, mas confiei que Deus tinha um plano.
Mas eu nem terminei esse pensamento e ouvimos vozes furiosas que vinham lá do quintal. Sua pegadora de crianças, a gente vai te colocar na cadeia. O seu lugar é no templo. Eu não vou com vocês. Eu não vou voltar pro templo. Ela foi tão firme que as mulheres se calaram e saíram devagarinho, imaginando de onde aquela menina havia tirado tanta coragem. Mal sabiam elas que era da sua decisão por Jesus. Eu fiquei tão orgulhosa, mas um pensamento se formou na minha cabeça. E as outras crianças do templo? De onde vinham? Quem eram? E se eu pudesse trazer todas para cá? Desde pequena, eu sentia um impulso por ajudar as pessoas. Desde as tarefas diárias, como limpar a casa com a mamãe ou ajudar no que fosse necessário. Um dia, voltando da igreja, vimos uma velha senhora carregando com dificuldade uma sacola. Ela era muito magrinha e andava bem devagarinho. Estava frio e uma chuva fininha caía. De repente, corri para ajudar, peguei uma das alças da sacola e fomos caminhando. Então as pessoas bem vestidas e saudáveis que nos viam começaram a rir. Eu fiquei confusa. Estava fazendo algo de errado? Como cristão, não devemos estender a mão para quem está precisando? Aquela foi uma grande lição. Mesmo que ninguém faça o que é preciso, eu devo fazer. Essa era a vontade de Deus para a minha vida e assim segui para sempre. Quando à noite eu voltava do trabalho com as pessoas, tão cansada, Prina me encontrava com seu lindo sorriso e o pensamento que já dominava minha vida era: onde o templo consegue as crianças? Estava decidido, eu precisava descobrir isso. Então eu me envolvia com as pessoas do vilarejo, me disfarçava procurando pistas, viajava de carroça por longas distâncias. Um dia, numa hospedaria, ouvi que se uma criança perdia a mãe e o pai não queria cuidar dela, ele a vendia para o templo. Em outra ocasião, escutei que se a família era pobre, também vendia as crianças para o templo. Soube também que se havia uma doença na família, os pais muitas vezes davam a filha mais velha aos deuses. Isso me apertava o coração. Eu contava aos outros missionários, mas eles não entendiam, achavam sem importância e me desencorajaram, dizendo que eu estava perdendo tempo e que isso não era coisa de uma missionária. Eles pareciam não acreditar no que eu dizia. Mesmo assim, continuei a trazer crianças para morar comigo. Um dia, chegou uma menina de 4 anos. Ela veio do templo. Era a segunda que Deus guiara até a minha porta. Prina havia sido a primeira. Já pararam para pensar sobre isso? Quanto vale a vida de uma pessoa? Certo dia eu descobri que um pai queria vender uma criança a serviço do templo, a serviço dos deuses. 98, 99, 100. 100 rúpias, esse foi o valor que eu comprei uma criança. Eu comprei uma pessoa por 100 rúpias. Depois disso me veio uma inquietação e eu fiquei com aquilo na cabeça. Será que o que eu fiz foi correto? Eu comprei uma pessoa. Então eu falei: Senhor, se o que eu fiz foi correto, me dá um sinal. Eu pedi que o Senhor me restitua esse valor, que eu receba de volta essas 100 rúpias. E assim eu vou saber que o que eu fiz foi certo. Depois de alguns dias eu recebi um envelope com a doação de uma missionária. Quando eu abri o envelope tinha um cheque com o valor exato de 100 rúpias.
Esse era o sim de Deus para a minha vida. Então, sim, eu estava no centro da vontade de Deus. Então, eu reuni as crianças e nós louvamos ao Senhor. Depois daquele dia, eu fiquei prestando atenção na conversa das pessoas, para saber se tinha alguma criança sendo abandonada ou vendida, porque eu precisava chegar a elas antes deles. Essa próxima história é linda. Deus se revela a cada um de maneiras diferentes. E dessa vez foi com uma menina de 16 anos, chamada Joia Vitória. Joia era uma garota simples e muito religiosa. Ia sempre aos templos, oferecia sacrifícios, porém sabia que era pecadora e ansiava poder ser perdoada, mas nada do que fazia era capaz de suprir esse sentimento. Um dia, Joia recebeu de presente uma Bíblia Sagrada. Enquanto lia, se deparou com o seguinte versículo: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Joia foi inundada pela certeza de que Jesus, o Deus verdadeiro, a amava e foi capaz de dar a sua vida para que ela, tão pecadora, tivesse vida eterna e perdão ilimitado. Mas por medo dos seus pais, Joia continuou a frequentar os templos, mas conforme ia conhecendo mais sobre Deus, seu coração passou a ter certeza de que aquilo não era o certo a se fazer. Deus, mostra-me o que preciso fazer. Deus então lhe guiou até a casa em Donavur. Oi, será que aqui é o lugar onde encontrarei segurança e liberdade para conhecer o verdadeiro Deus? Será que foi Ele que me trouxe até aqui? Sim, é aqui. E meu coração se alegra em saber que Deus direcionou você para mim. Você é filha amada do Deus eterno. E aqui te ajudaremos a conhecer e entender mais sobre a palavra dele. Joia entendeu que viver a verdade da palavra exige renúncias e posicionamento. Ela precisou mais uma vez renunciar a algo. E dessa vez foi a sua família. Seus pais a procuraram e ao encontrá-la exigiam sua volta. Que decepção, Joia Vitória! Ela já tinha idade o suficiente para decidir seu futuro. Seu lugar não é aqui. E se posicionar. Vamos de volta. Você tem os seus deuses. Eu não vou voltar para casa. Aqui é o meu novo lar. Vamos. Eu não vou seguir mais os seus deuses. Agora eu conheço Deus único e verdadeiro e Ele me chama de filha. Meu padrasto, que morava lá na Irlanda, era uma pessoa que eu amava muito. Ele estava à beira da morte e desejava me ver. Entretanto, eu não podia ir. Sabia que a vida eterna dele estava garantida e que um dia nos encontraríamos novamente. Aquelas crianças, porém, precisavam de mim, precisavam de ouvir do amor de Deus. Senhor, eu queria tanto ir vê-lo, Senhor, tu sabes. Mas eu não posso deixar essas crianças aqui. O Senhor me delegou essa obra, Senhor. Me ajuda a lembrar que só as coisas eternas importam. E para que a sua obra ocorra, eu preciso renunciar o meu eu. Me ajuda, Senhor. Aqui estou, entrego a vida dele em tuas mãos. Uma das coisas que entendi nesta caminhada missionária é que dependemos da ajuda e auxílio de outros para manter as despesas necessárias. Tinham vezes que era difícil de conseguir o básico, mas aprendi que basta pedir ao Pai o sustento para a obra dele. Eu sabia que Ele me chamou para fazer aquilo. Ele também supriria o necessário. A partir dessa lição, minha família já era composta por mais de 30 pessoas e aumentava a cada dia. Nessa jornada,
eu me tornei médica, mãe, enfermeira de todos. Passei a ser chamada de ama, mamãe, pelas crianças que o Senhor me deu. Com o passar do tempo, passei a escrever sobre meu trabalho na Índia. E Deus foi movendo o coração das pessoas ao redor de todo o mundo. Com isso, fomos sendo agraciados com ofertas de várias pessoas, uma de cada canto do mundo, dos mais novos até os mais velhos. Missão. Missão é um dever de todo cristão. E eu sei que nem todos podem ir. Mas eu agradeço ao Senhor pelos corações dispostos. Porque as pessoas ajudam como podem. Algumas ajudam orando. Outras ajudam com dinheiro, mantendo. E outras vão à missão. Elas partem na missão. E graças a Deus por esses corações dispostos. Pois assim eu pude manter a minha casa e os meus filhos. E eu agradeço ao Senhor por cada vida, por cada pessoa que compõe o corpo de Cristo, porque é a graça a vocês, a eles, que essa obra é feita. Com o passar do tempo, as necessidades aumentaram devido à demanda de pessoas que se achegam. Passei também a acolher meninos, pois percebi que eles também estavam em perigo. E por conta disso, precisávamos de um lugar maior. Após nossas muitas construções, Deus nos mostrou um terreno que seria de bom uso. Com as ofertas que recebíamos de todo o mundo, conseguimos comprá-lo e construir ali um espaço para a nossa grande família. É assim que se faz a obra de Deus, em absoluta dependência, tendo a certeza de que só as coisas eternas são importantes. Em minha trajetória, nunca pensei em duvidar da palavra de Deus, mesmo em meio aos tempos difíceis e de grandes provações. Por causa da enfermidade que acometia os nervos do meu corpo, somando-se ainda às minhas ocupações rotineiras e ao meu estilo de vida com trabalho pesado, por diversas vezes adoeci severamente. Em algumas situações, permaneci acamada por dias e até mesmo por semanas, mas o Senhor foi o meu sustento e nada me parou. Sempre escolhi me manter firme até o fim, com ousadia para dizer não a tudo aquilo que não fosse a vontade de Deus para a minha vida e para o meu ministério. A graça, favor imerecido de Cristo era o que me sustentava. Bem, irmãos, mesmo com muito esforço, as lutas contra as doenças que enfrentei foram reais, iminentes e me acompanharam desde a juventude. Aos 63 anos de idade, fui surpreendida com algo que achei que seria o fim da minha missão. Em uma tarde comum na minha rotina, eu decidi visitar a reforma de uma casa que seria o novo posto médico da aldeia vizinha. Aquele seria um bom dia, mas chegando lá, durante a visita na obra, tropecei e caí dentro de um buraco que os construtores haviam cavado e deixado aberto. Em razão da queda, tive uma lesão nas costas, uma fratura na perna e o deslocamento do meu tornozelo. Fui levada ao hospital e lá, em todo o tempo, pude perceber o agir de Deus em cada detalhe, pois fui muito bem cuidada pelos médicos que não mediram esforços para que eu pudesse me recuperar completamente. Mas a verdade é que após o acidente, permaneci com uma lesão na coluna que me deixou deficiente para o resto da vida.
Eu, que sempre tive uma vida tão agitada, mal conseguia dar poucos passos sem sentir fortes dores. Permaneci durante 20 anos sem ter condições de sair do meu quarto. Confesso a vocês, meus irmãos, que por algum período estive muito triste por não poder me movimentar e não conseguir tomar parte ativa no trabalho de resgatar e cuidar das crianças, como sempre fiz. Dentro de mim pairavam perguntas como: por que Deus havia permitido isso? Será que o meu trabalho para Ele havia terminado? Parecia o meu fim, mas ainda havia boa obra a ser feita, pois o trabalho mais importante da minha vida estava apenas começando. Senhor, manda seguir. Seja feito até o fim. Jogo a rede ou vão pregar em terra firme ou alto mar. Não ninguém conseguir e nem conseguirá. Não cabe em ninguém dois ou três mundos, infinito e singular. Não dá pra aprisionar. A palavra tem a força aqui, em sua excelência e seguridade, aquele que a permitir. Cristo, não consigo ver, mas além que isso, nego-me a ceder. Sei que a tua graça é maior que eu, vida desmedida, ilimitada Deus.
foi assim que começou a história de Amy. Respondendo uma resposta que Deus sempre responde nossas orações, mesmo que a resposta seja não. Amy permaneceu 56 anos na Índia, até o dia de sua morte. Mas como chega ao fim uma serva de Deus? Quais circunstâncias a rodeiam nos momentos finais? No caso de Amy, um trabalho muito especial ainda deveria ser feito. Afinal, como ela mesma escreveu, Deus nunca coloca de lado os seus servos, como se fossem louças rachadas. Nos anos anteriores, vivendo seu ministério com toda a intensidade, ela não teve tempo de escrever muito sobre suas vivências na Índia. Mas nos últimos anos, em seu quarto, se empenhou em colocar tudo no papel, porque sabia que havia algo muito bom ainda a ser feito. O quarto de Amy chamava Quarto de Paz. Lá ela escreveu cerca de 13 livros, fora as canções, poemas e inúmeras cartas que foram enviadas para o mundo. Foi por meio desses livros que milhares de cristãos de todas as nações tiveram conhecimento sobre as crianças da Índia e sobre a vida religiosa e social. A vida e o trabalho de Amy fizeram com que as leis indianas mudassem e a venda de crianças ao mundo se tornasse crime. Seus escritos também contribuíram para que diversas pessoas se tornassem missionários e levassem a palavra de Deus para o mundo. A casa de Amy, chamada Donovan Fellowship, ou melhor, como ela preferia chamar, Família Donovan, existe até os dias de hoje, atendendo crianças nas áreas espiritual, educacional e da saúde. Amy entregou sua vida ao reino de Deus, escolhendo viver e resgatando crianças em situação de risco. Estando num compromisso firme, vivendo uma fé não fingida, mas se erguendo e levantando firmemente, louvando ao seu Senhor. O amor de Cristo transbordava em todos ao seu redor. E com isso ela teve vários. E colheu, porque abençoou a vida de homens, mulheres e de tantas crianças que foram salvas de um destino tão cruel. Na manhã do dia 18 de janeiro de 1951, Amy, com 83 anos, fechou seus olhos aqui na terra, mas abriu diante de seu Deus. Amy entendeu que acreditar no Evangelho é ir, e ela foi. Mas ainda há muito a se fazer, né? O próprio Jesus disse que a colheita é muito grande, mas poucos são os trabalhadores. Por isso precisamos mais de homens, mulheres, crianças, jovens que digam sim ao ID. Acreditar no Evangelho é ir. Vá, pregue a palavra, anuncie a boa nova de Cristo. Temos bom tesouro, tá guardado aqui. Nosso peito tem segredo, só se pode ver. Se olhar de perto e provar da alegria que é chorar. Se sofrer comigo, feito um soldado em Cristo, se ancorar. Sei em quem eu creio, estou certo de que tem poder e é santa vocação que Ele nos deu. Acreditar no Evangelho é ir e caminhar seguro até sozinho. Acreditar no Evangelho é ir e caminhar.
Vem olhar de perto e provar da alegria que é